condicional ou, né? Então P ou Q. Esta regra, ou esta condicional aqui, me diz o seguinte, que será verdadeiro toda e qualquer vez que um dos termos for verdadeiro. Perfeito? Vamos lá. P ou Q? Os dois são verdadeiros, então verdadeiro. O P aqui é verdadeiro, o Q é falso. Portanto, verdadeiro. O falso, verdadeiro. Então, verdadeiro. Falso e falso, falso. Aqui, sem problemas, né? Então, toda vez que eu tiver um dos termos, ou os dois, sendo verdadeiro, eu tenho que a minha saída aqui, verdadeira. Depois, nós temos o E. P e Q. Onde será verdadeiro somente quando os dois termos forem verdadeiros. Perfeito? Então vamos lá. P e Q verdadeiro. Verdadeiro. P verdadeiro e Q falso. P falso, Q verdadeiro. Falso. P falso e Q falso. Falso. Regra: somente será verdadeiro quando os dois termos, os dois forem verdadeiros. Sou de Elements, tá? E trabalho em Varginha. Ou seja, os dois termos são verdade. Se um deles for falso, tá? Se um deles for falso, eu tenho que a minha frase toda é falsa, a minha saída é falsa. Ok? Então vamos lá. Próximo lá, aqui, entendeu? Então é regra. Toda vez que os meus dois termos forem verdadeiros, será verdadeiro. O próximo que é o implica. É o se, então. Se fizer sol, vou à praia. Perfeito? Ele deu uma regra básica aqui. Quando o primeiro termo for verdadeiro e o segundo falso, ele será falso. Só isso, só assim. Quando os dois for verdadeiros, será verdadeiro. Então, quando o primeiro termo for verdadeiro e o segundo falso, eu tenho a saída um falso. Em todo o resto, ele é verdadeiro. Ok? Depois a gente tem o equivale, que me diz o seguinte: quando os dois termos forem iguais, a minha saída é verdadeira. Verdadeiro, verdadeiro. E a saída? Verdadeira. Verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro. Falso, falso. Isso. E por último nós temos o não. Por exemplo, o não P, que é a contradição. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Podíamos fazer um não que também, a gente além representa por esse símbolo aqui. Que? Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então isso aqui é a tabela verdade da nossa lógica proposicional. Daqui a pouco a gente vai transformar essa lógica proposicional aqui em expressões. Expressões são essas. O que é uma expressão? O que é uma preposição? Né? Vou passar algumas frases aqui e a gente vai conseguir analisar qual delas é uma preposição e qual não é.
tem algumas frases aqui. Nós vamos só transformar, por quê? Cada uma dessas, ou pelo menos as que forem afirmações, vão assumir uma preposição, uma letra, uma situação aqui. Só que a gente vai eliminar aqui essas que são afirmações, quais não são. 3 mais 4 é igual a 9. É uma afirmação? É uma preposição? É. Por que não é afirmação? Porque o valor está errado. Eu estou afirmando. Tá? Ela é uma afirmação falsa. Mas é uma afirmação. Sim, o cálculo está errado. Mas é uma preposição. Estou colocando. Mas ela vai assumir um valor falso aqui. Perfeito? Isso depende. Está chovendo. Isso aqui é uma preposição? Está chovendo? Não. Então isso aqui não vale, não entra na nossa questão aqui. Tá? Feche a porta. É um comando. Né? Então não entra aqui na nossa condição. O céu é azul. É uma preposição? É uma afirmação? Sim. Tá? Não vale. A blusa é marrom. Também é uma preposição. Então aqui a gente pode montar, por exemplo, vamos assumir que o P seja o céu é azul e que Q seja a blusa é marrom. Então, né, numa situação aqui a gente teria o seguinte fato: a blusa é marrom ou, aqui. A blusa é marrom ou o céu é azul. Né? A blusa é marrom ou o céu é azul. Tá? A afirmação implica alguma coisa. Agora, né, aqui a gente poderia estar fazendo aqui, ó. O céu é azul e a blusa é marrom. Perfeito? A gente só está transformando variáveis aqui em frases lá, ou vice-versa. O céu é azul se a blusa for marrom. Eu estou afirmando que o céu é azul se a blusa é marrom. A blusa marrom se somente se. O céu é azul se somente se a blusa é marrom. Né? O céu não é azul. A blusa não é marrom. Tem alguma dúvida aqui? Isso aqui é preponderante para a gente, na hora que a gente for trabalhar na Expert Cinta. E o que a gente for trabalhar na Expert Cinta depois é preponderante para a gente trabalhar no Prolog. Prolog também a gente vai trabalhar com isso aqui. Claro que aí, né, a nossa dificuldade vai subir uma escadinha aí. Prolog serve para quê? Prolog é programação. Tá? Dentro de IA. Ela usa base de conhecimento, não usa linha de código. Tá? E depois a gente tem alguma sintaxe para poder fazer uma busca, por exemplo, numa árvore genealógica. Então você tem lá, você monta lá no Prolog uma árvore genealógica lá. Paulo é pai de Pedro, Pedro é pai de Rita, Rita é mãe de Bernardo. Então eu quero saber qual que é o elo de ligação entre Bernardo e Paulo. Então a gente vai conseguir estabelecer, tá? Só fazer uma busca lá dentro do Prolog. A gente vai usar um software, a gente vai ter falado, que chama SW Prolog para isso. Ok? Então só para a gente treinar isso aqui, a gente vai agora, vou passar aqui algumas tabelas de verdade para a gente fazer, perfeito? A gente pode fazer isso aqui oralmente, ok? Então, temos aqui já uma primeira tabela verdade para ser resolvida, tá? Bom, então a mesma regra vale aqui a mesma regra matemática da questão, né? Nós temos um problema a ser resolvido, o problema tem que ser resolvido primeiro quando? Aquilo que está dentro de parênteses, tá? Isso aqui, ó, isso e isso vale como se fosse multiplicação e divisão. Quando a gente tem que resolver elas primeiro. Se vocês fizerem lá em circuitos, se tiver circuitos digitais, sistemas digitais, arquitetura de computadores, tá valendo.
aqui, mapa de carbono, certo? Não? Então nós vamos fazer agora. Importância não. Então nós temos aqui agora 3 variáveis, P, Q e R. Então vamos primeiro tentar preencher essa tabela verdade aqui. Então vamos começar lá. Vamos fazer a contagem que a gente faz em binário, né? Falso, falso, falso. Falso, falso, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Opa! Falei uma coisa que viu. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Aqui é 8. Tá? Vamos lá. É 2 elevado ao número de variáveis. Então vamos passar junto, para não fazer bagunça. O que eu vou resolver primeiro aqui? Se P, então, Q ou R. Só que Q ou R está dentro de parênteses, primeiro Q ou R. Vamos lá. Estão ajudando eu aí. Falso, falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, falso. Falso. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, falso. Verdadeiro. 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 Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Beleza? Vamos chamar isso aqui de S até. O resultado então foi S. Que vai ficar aqui então se P, então S. Ou então vocês podem colocar lá se P, então Q ou R. Tudo bem. Mas vou chamar o Q ou R de S. Tá? Então, vocês lembram lá qual que é a regra do se P, então R? Será falso quando? Primeiro verdadeiro. Falso. Segundo falso. Ah, a princípio, pessoal, na hora de fazer uma tabela verdade, isso aqui com certeza vai ter uma questão de prova. Você pode ter certeza disso, vai ter uma tabela verdade de prova. Não tentem fazer uma vez, sem adquirir a experiência. O melhor é separar ele por primeiro, sempre por primeiro, segundo termo somente. Tá? Vamos lá, então se P, então S, né? Vamos chamar isso. Então eu vou verificar aqui. Aqui, falso, falso. Então, Falso. opa! Qual que é a regra? Qual que é a regra? Se os dois for igual, é verdade. Não é? O Zé acabou de falar. Primeiro verdadeiro, você tem que ser falso. Aí eu tenho a regra do se P, então, que é a seguinte: quando o primeiro termo é verdadeiro, somente será falso quando o primeiro termo é verdadeiro e o segundo falso. Então aqui, falso, falso, Verdadeiro. verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro, falso. 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 Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro. Beleza. Então a minha saída, se P, então Q ou R será, né? Verdadeiro, 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 verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Vamos fazer outro? Vai treinar aqui?
Posso passar outro aqui? Vocês estão copiando? Não, né? Tem só uma outra condição, às vezes vocês vão encontrar em concurso público. Concurso público é muito comum cair tabela verdade, lógica proposicional. Aqui não entra no nosso conceito de A, mas eu vou passar. Que é o ou exclusivo. Antes de passar esse aí, eu vou só... porque às vezes a gente confunde. O que é? O ou, ele assume uma condição se um deles for verdadeiro. Então ele é verdade se um deles for verdade. Ou eu vou à praia, ou eu vou à missa. Ou eu vou na escola, ou eu vou na boate. Ou eu, né? Então, essa é uma condição, essa é uma condicional que um deles, somente um deles é verdade. Eu teria que fazer os dois. E aí a gente representa assim, ó. Ou vou à praia, ou vou à missa. Ou vou à escola, ou vou à boate. Tá? Então a questão do ou exclusivo. Ou tem que ser uma coisa, ou tem que ser outra. No ou que a gente tem aqui, vale somente a ideia do um ser verdade. Sendo os dois verdade também vale, né? Ou seja, para mim ir para a praia eu tenho que ter dinheiro ou eu tenho que ter limite no meu cartão. Para mim ir à praia, ou eu tenho que ter o dinheiro ou eu tenho que ter o limite no cartão. Eu tenho os dois, eu vou à praia? Vou, né? Então é o ou que não depende de uma condição. Ele é verdade sendo qualquer uma das situações verdade, sendo os dois falsos. Então, não tem dinheiro e não tem limite no cartão. Os dois são falsos, eu não vou à praia. Perfeito? Então vamos lá, só passar um outro para a gente fazer. Vocês querem dar um exemplo aí para a gente fazer aqui? Alguém pensa alguma coisa aí? Pode falar que a gente faz. Vamos? Tá. Eu vou passar um simples. Depois a gente vê, então. Vamos lá, falso, 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 falso. Vai caber aqui. Vamos lá. Falso, 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 verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro, falso, falso. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Você sabe montar a tabela aqui? Oi? Acho que sim. Se você quiser fazer isso aqui com 0 e 1, por exemplo, tem prova sem problema. Contar lá em binário, vocês sabem. Oi? Fazer a contagem lá em binário. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, verdadeiro. Verdadeiro, falso, falso, falso. Verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Vou passar de carro. Se vocês têm lá no
material de exemplo lá do Ferrari. Tá faltando um F ali, tá? Aonde? No P ali, Tem que ter 8. tem 7 ali. 8 é não. 10, 3, 4, 5, 6, 7. Né? Ah, não. Tem 8 não. Eu tô na linha de baixo ali. Pra ver se vocês estão atentos. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro. Verdadeiro, 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 falso. Falso. Verdadeiro, verdadeiro. Então nós temos que fazer primeiro Chamou o Cláudio aí. criar. Lógico, já contém tudo. Já é fora. É um amigo do Gervão que dá bandeira também. Vamos lá. Se P então o quê? Falso. Ó. Nossa, Qual que era a regra? Verdadeiro. Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Nossa. Verdadeiro. 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 Falso. 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 Tem. Na verdade, essa aqui é a regra um pouco diferente. Não é decorar isso, entender? É uma ajuda. O se P então, que é a única que talvez você tenha que decorar a regra, né, que é só falso quando o primeiro é verdadeiro e o segundo falso. Só é falso nessa situação. Isso aí tem todo um versículo de lógica do software lá. Tá, eu vou só complicar aqui. Vai fazer Inclusive, aonde eu... Tem um curso de lógica de programação lá do Softgroup que é introdutório, a gente fala desse tipo de lógica. Aí lá eles têm a tabela da verdade. Né? Sim, deve ser para IA. Não, na verdade lá é lógica no geral, lógica de programação. Aí tem um pouco disso aí. Vamos lá. Qual que é o próximo passo? R e S. Vamos lá. É verdadeiro quando? Os dois foram verdadeiros, não é? Então vamos lá. Falso, não é isso? verdadeiro. Falso. 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 Verdadeiro. Falso. Verdadeiro. Ué, não é quando verdadeiro. Falso. Os dois. Não, os dois tem que ser verdade. Ah, tá. O I. Isso aqui é o I.
Vamos chamar isso aqui de A e isso aqui de B, por exemplo. Tem que ser igual. Tem que ser igual. False. Só está rezando. Está respondida a minha operação lá? Não. Por quê? Tem o sinalzinho lá dentro. Tenho não, né? Ou seja, eu estou negando lá fora do parênteses, eu estou negando essa expressão aqui, ó, inteira. Não é isso? Se eu estou negando ela, é o quê? O contrário. Então a minha resposta será o não ser. Tá? Por que não ser? Eu estou chamando isso aqui de não ser. Eu poderia manter aqui um não, A, B, eu poderia escrever a operação de novo aqui. Eu prefiro sempre reduzir ela. Né? Ou seja, chamar isso aqui de outra coisa para não precisar ficar reescrevendo. Né? Tá? Então será o contrário. Não ser é verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, 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 falso, 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 verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Alguma dúvida aqui? Então vamos para frente. Alguém tem dúvida? Não pode ir para frente sem saber isso aqui. Vamos para as perguntas. Vamos lá. Esse símbolo aqui, na lógica proposicional, é o quê? Esse aqui. O primeiro tem que ser verdadeiro. Não, a regra não. Símbolo, o que significa? Implica. Ah, Se. não. Se então. Se está de sol, então vou à praia. Ok? Isso aqui. Não. Isso aqui. O não. Isso aqui. Os dois símbolos, né? É. Usualmente, em alguns lugares vocês vão encontrar isso aqui e outros esse. E esse aqui. A gente fez aqui. Equivale. É o se, somente se. Tá? Então, a próxima tarefa nossa aqui é a seguinte: eu vou passar algumas preposições, eu vou dar nome a elas e a gente vai formar as frases aí, tá? Que é o que a gente vai usualmente fazer no dispersivo. Vocês já viram? Na internet saem algumas frases assim, de lógica proposicional, até erradas, assim. O amor é cego, Deus é amor, logo Steve Wonder é
Deus. Né? Aquelas preposições não são, na verdade, não são preposições. Né? Então tem uma regra. Lembra quando eu passei algumas frases que falam assim, fecha a porta com os comandos ou uma pergunta? Ali há afirmações ali que você não consegue definir se ela é falsa ou verdadeira. Deus é amor, é muito subjetivo, não sei. Né? Onde está a regra nisso? Onde está o verdadeiro e falso nisso? Então, né, a regra te induz ao erro, mas a gente não pode entender aquelas afirmações ou estabelecer aquelas afirmações como verdadeiro ou falso. Lembrando que a gente fez, eu fiz isso aqui lá para vocês, né? Isso aqui é uma preposição? Só que é uma preposição falsa. Eu consigo comprovar que é uma preposição falsa. Tá? Isso aqui é verdade? Eu pergunto, isso aqui é verdade? É verdade. 3 mais 2 não é 9. Tá? Então aqui eu coloco 3 preposições diferentes, né? Que pode assumir valores verdadeiros ou falsos. Então aqui, sem me preocupar muito com o fundamento da regra aqui, eu vou pensar umas expressões aqui para a gente desenhar ou descrever a regra. Paulo, sabe se vai ter aula de teatro? Hoje? Não, não se vê não. Então eu vou revisar não. Por quê? Tá, essa é a aula de aula. Então vai ter. Qual que é a lógica da fé? Aqui implica em quando o primeiro é verdadeiro e o segundo falso, ele é falso. Só é falso nessa condição. O primeiro termo é verdadeiro e o segundo falso. Qual que é a regra da fé dos pontos? Bidirecional equivale. Quando os dois assumem a mesma condição, eles são verdadeiros. Então, por exemplo, aqui ó, falso, falso. Não, desculpa, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, Verdadeiro. verdadeiro. Verdadeiro, falso. Falso, falso, verdadeiro, falso. Então, quando os dois são iguais, eu assumo como verdadeiro. Aqui não é para a gente se importar com a tabela verdade. É para a gente transcrever só a nossa lógica proposicional ali. Então, pode ser que tenha frase sem sentido aqui. Não esquenta a cabeça não. Não vou preocupar com isso agora não.
Vamos lá, forma a frase para mim aqui no primeiro. Ninguém? Consegue? Vamos lá. Sol implica. Se está de sol, o implica é a regra. Na formatação da frase, o implica vai ser isso aqui, ó. Se, então. Então começa a frase com se e termina com o então. Vamos lá. Então, ó, se está de sol, então vou à praia. Nessa a gente tem um se, somente se aqui. Que é isso aqui, ó. Né? Então seria, né? Então vamos voltar atrás lá. Se somente se está de sol, então vou à praia. E gosto de viajar. Então gosto de viajar. Aqui seria então. Então poderia entrar um então aqui no final. Se somente se vou à praia, então, se somente se está de sol, vou à praia, então, qual que é o... Então gosto de viajar, perfeito? Frase montada. Aqui está fácil. Se está de sol, então, vou à praia. Não está de sol. Se não está de sol, então Vou à praia. se não está de sol, então se não está de sol, então ou Vou à prova. tá? Por último, Se está de sol. está de sol e vou à praia. Tá? Aqui a gente está formando então as nossas preposições. A gente pode fazer isso. Compreendeu não, Marcelo? Não, compreendi, só que trem mais feio. E a gente vai, na verdade, a gente vai fazer o processo contrário. Tá? A gente vai pegar uma frase feita, a gente vai ter que transformar isso em tabela verdade para poder obter um resultado final. Tá? Então vai ser mais o processo contrário. Então é o seguinte. Se está de sol, vou ao parque. Então, o que eu estou fazendo? Eu vou chamar está de sol de P e vou chamar o vou ao parque de quê? Faltou então ali. Tudo bem. Então. Tem dúvida da informação aqui das preposições? Não, né? Então vamos seguir. Na verdade, vamos fazer um exercício diferente aqui para a gente treinar isso aqui para não ficar vago. É só fácil. Só decorando. É a regra, não é? São 5 regras. Sim. São 5 regras. Vocês baixaram lá o Expertino? Alguém baixou? Começaram a fazer? Lá no Expertino não vai passar disso aqui, não vai passar muito daquela ideia que eu mostrei aqui. Vocês lembram? Se você Tem quer... as mesmas, o jeito que você passou ali, mesmo, tem mesmo, é igualzinho. Se a gente vai lá, a gente vai usar necessariamente a frase mesmo. A gente vai criar as variáveis. Por exemplo, nós podemos criar a variável. Aqui a gente pode não preocupar em escrever estar de sol. A gente escreve a variável sol. Escreve a variável sol lá, ela pode assumir o valor verdadeiro ou falso. Está ou não o sol. Né? Ir à praia pode ser outra variável. Posso ir ou não ir à praia. Né? E aí a gente vai fazer a ligação. E lá a gente vai necessariamente usar o português estruturado mesmo, não tem muito. E no
foge, e outra coisa, não foge muito do implica lá, vocês viram lá, né? Vocês viram lá que você abre a regra lá, já vem o seguinte, já vem montado o seguinte, essa condição aqui. Se, então, a lógica proposicional ela não vai sair dessa condição. São as 5 regras específicas. As 5 regras, elas passam necessariamente por uma tabela verdade, ok? Essa mesma lógica proposicional vai levar a gente a uma linguagem que se chama Prolog. O Prolog, na verdade, ele forma uma base de dados. O Prolog é uma base de dados que, com base em uma pesquisa, a gente consegue fazer a leitura dessa base de dados. Então, lá no Prolog, a semântica, a sintaxe que a gente vai usar para representar a linguagem seria o seguinte. Lá nós estamos falando assim, a gente escrevia as frases inteiras, sim, então. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Marcelo. José. João Marcelo. Pinho. Mike, Rod, filho. Bom, a sintaxe do Prolog é essa, tá? A gente estabelece uma condição do primeiro termo para o segundo. E antes da condição, antes da relação, nós temos o tipo da relação. Qual que é o tipo da relação? Tá? Nós temos que Pedro é pai de João. Nós temos que João é pai de Marcelo. Eu sei que Henrique é pai de Gabriel. E assim vai. Então sempre a regra, o primeiro termo, a condição, o segundo termo. Perfeito? Baseado nessa fonte de dados, nós já sabemos que nós temos uma regra que a gente pode impor aqui, né? Que é a regra avô, não é isso? Tem alguma condição de avô aqui? Tem, né? Onde o Pedro é avô do Marcelo. Dentro aqui a gente vai formando essas regras. A gente pode fazer uma regra de bisavô, tá? Tataravô e por aí vai. Ah, que a regra aqui não tem base de dados para isso, tá? Mas a gente vai poder aqui estabelecer uma base de dados. Depois, através de lembrando lá de banco de dados, através de um select, a gente vai conseguir estabelecer parentesco, tá? Sem usar a regra. Eu vou conseguir estabelecer quem é irmão aqui, só que eu não coloquei nenhuma condição de irmão. Vamos colocar aqui, ó, que Pedro e Lucas. Vocês concordam comigo que o Lucas é irmão do João? É ou não? Oi? Não. Por quê? Porque o Lucas é irmão do Pedro. O Lucas é irmão do Pedro? Não, vamos considerar que os dois Pedros são iguais. Não, sim. Aqui na base Prolog, um termo, uma variável, ela tem que ser necessariamente única, exclusiva. Claro que a gente aqui está considerando um nome só, né? A gente poderia usar sobrenome, por aí vai. Mas a gente está considerando, né, um nome só. Então eu estou estabelecendo aqui que Pedro é o Lucas é irmão do João. Por quê? Porque
porque os dois têm o mesmo pai, perfeito? Os dois têm o mesmo pai, logo são irmãos. Só que a gente pode criar uma regra de irmão. A gente pode criar uma regra de irmão sem ter que fazer, ou de um avô, sem ter que fazer essa relação, sem ter que ficar digitando isso aqui. O Pedro Em 3 parâmetros? Não, a gente cria uma regra. Tá? Não vou passar a regra aqui, sabe por quê? É a questão de pesquisa de vocês, final de semana. Isso. Tem? Não pode ser. Pai, Pedro, vírgula Lucas, vírgula João. Aí o primeiro Não. pai e o segundo. Não, é de avô que você está falando? Não, eu estou falando Isso de de irmãos. Isso de irmãos. Ó, Não. Porque eu estou falando o seguinte, se eu falar, se eu tiver 3 termos aqui, por exemplo, eu tiver aqui pai, tiver Pedro, João e o Marcelo. e o Marcel, Mas Lucas. não interessa, essa aqui é outra base de dados prológica. Eu estou dizendo que Pedro é pai de João e João é pai de Marcel, sendo de um termo para outro, perfeito? Então eu não posso fazer ou criar, não, isso aqui eu pode ter em alguma situação, mas para fazer, eu não vou entender que isso aqui é irmão, eu não conheço o irmão. Por exemplo, se eu fizer isso aqui depois, ó, nessa base de dados aqui, ó. Depois eu vou entender o seguinte, ó, eu estou falando que, vamos entender aqui, eu estou dizendo que Pedro É pai de João. é pai de João e João é pai de Marcel. Eu estou dizendo que o Pedro é pai de Henrique. Portanto, qual que é a relação Henrique e João? Irmãos. Qual que é a relação Renan e Marcel? Tinha irmãos, Primo? primo. Tá? Vocês não, eu vou fazer pesquisa, não, vocês não reclamam. Você é bonzinho. Você é gente boa, Paulo. Você é gente boa. Já que você não vai dar pesquisa de fato. Vamos lá então. Quando eu estabeleço uma regra, eu crio um parâmetro. Eu estou dizendo o seguinte, antes de criar minha base de dados, eu crio um parâmetro. Ou seja, eu digo que pai é o quê? XY. Sim, é o meu parâmetro da regra prolog. Eu vou dizendo que a primeira variável obedece a essa função para com a segunda variável. Perfeito? Estou dizendo isso. Agora eu tenho a regra avô. Vamos pôr a regra irmão. Qual que é a regra irmão? Então vamos montar uma situação onde o quê? Onde o x e y, qual tem que ser igual para ser irmão? O x. Tá? Então o irmão seria essa regra aqui. Fácil. Prolog não tem. Vocês vão ver, é uma delícia brincar com prolog. Na hora que a gente for para o laboratório, por quê? Independente de quem for aqui, se isso aqui for igual, tá? No SWI a gente vai poder usar até isso aqui. Se isso aqui for igual, então todo mundo que estiver aqui é irmão. Se o X, por exemplo, for Pedro, para toda vez que eu encontrar Pedro, na hora que eu fizer uma pesquisa lá, fazer uma busca por irmão, ele vai na minha base de dados, vai fazer a análise da minha base de dados e vai encontrar essa regra. Perfeito? Durmam com isso. Tá? Na próxima aula, a gente vai para. Já fica avisado, mas eu venho, de qualquer forma, eu venho na sala deixando recado para quem se esquecer. Quinta-feira, nós vamos no laboratório. Tá? Aí lá, eu já vou usar a parte da
algumas também, vou aproveitar o restinho da aula para mostrar algumas regras de ProLog já. Por que eu estou pulando essa... A gente ia fazer um monte de aula lógica proposicional, mas todo mundo acho que respondeu legal, vocês, né, pelo menos não tiveram dúvida, então vamos praticamente quase direto para o Expert Sync e quase diretamente para o ProLog. Não vamos ficar perdendo tempo com lógica proposicional. Ok? O algoritmo genético ele tem uma coisa assim, em relação com a Algoritmo? genética. Você está falando DNA? É, Não sei. eu já ouvi falar, mas eu não sei bem certo. Também não sei. Eu acho que não, senão saberei. Pelo menos o autor nenhum cita isso. Não, pelo menos os autores que eu conheço. E eu sei que a análise de DNA, muitas delas são feitas por redes neurais, que é um campo da ciência. Então. É um campo da ciência da inteligência artificial. Então, Redes neurais. Agora é o seguinte, do mesmo jeito que o RH da nossa computação, ela faz uso para determinar um processo do desenho e mapeamento do DNA, mas não necessariamente estou dizendo que esse algoritmo genético tenha relação com o IA. Perfeito. Autores. Tá? A gente tem aí na nossa biografia aí, o Sr. Norvin, tem o Torres, nenhum deles cita essa questão do código. Então, porque tipo assim, o algoritmo genético, eu tinha lido um pouquinho sobre ele é um algoritmo de busca e resolução de problemas. Por isso que eu relacionei com a O conceito então pode ser, né?